Olá, boa noite, tudo bem? Sou o Dr. Anderson Pereira da Silva, estou aqui participando com vocês nessa conferência, não somente como organizador, mas como palestrante também. Sou médico do programa Mais Médicos, formado em Medicina pela UDABOL na Bolívia, em Biologia pela FIA e Teologia pela Unilogos, pela FATEBOV e Seminário do Sul. Também tenho mestrado em Psicologia Cristã, tenho alguns doutorados eclesiásticos também, voltado mais para a questão de ciência e religião e outros, especialização em filosofia da religião e faço parte da Unilogos como embaixador institucional. Sou professor e palestrante também, né, da Unilogos. Então, quero compartilhar com vocês nessa noite sobre o tema Há Esperanças, Perspectivas de Futuro através da Espiritualidade Cristã. Nós vamos ver agora o que eu vou estar falando da espiritualidade desde o ponto de vista cristão. Bom, quando nós começamos a olhar a história, nós vemos que os europeus eles dividiram a história, né? E acreditavam que a história era linear, progressiva, criada no início do estudo da história como ciência. Então aí tem a pré-história de 5 milhões de anos, né? Segundo essa perspectiva, até 4.000 antes de Cristo. Idade antiga de 4.000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Idade média de 476 até 1543. Idade moderna de 1543, aliás, até 1789. E a idade contemporânea de 1789 até os nossos dias atuais. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é algo que é muito interessante quando nós vemos através desse livro do Ian Carnes. É um livro que eu usei muito para dar a história da igreja, no seminário também. E esse livro é o livro Cristianismo através dos séculos. Esse livro, ele trabalha assim, ele é da editora Vida Nova e é uma obra magistral que fala sobre a história do cristianismo. Nesse livro, o autor, ele coloca assim, como que a história pode ser dividida pelo menos em três categorias, para facilitar a compreensão. Aí ele coloca, o primeiro grupo é o grupo que é chamado de pessimista. Nós vamos ver daqui a pouco explicando cada um. O segundo grupo é o grupo que pode ser classificado de otimista. E o terceiro grupo de intérprete, né, da história, em que o autor se coloca como, pode ser descrito como otimista e pessimista. Então agora nós vamos falar. O primeiro deles, a filosofia pessimista da história, ela fala assim, ela estuda apenas a história debaixo do sol. Essa referência debaixo do sol está falando sobre Salomão quando ele escreve Eclesiastes. Né? Esses historiadores adotam a interpretação materialista da realidade, ou seja, são obcecados pelo fracasso do homem na história. O que quer dizer isso? Nós vamos ver sobre a questão do fracasso do homem na história. A obra de Oswald Spengler, né, o declínio do Ocidente, ilustra bem esse tipo de interpretação. Spengler interessava mais pelas civilizações do que pelas nações. Então ele estudava mais a cada civilização, dizia ele, passa por um ciclo de nascimento, né? Nasceu aqui, aí tem a adolescência, nasceu, tem a adolescência, a maturidade, a decadência e a morte. E da mesma forma, assim, né, que ele vai trabalhando as civilizações, lembrando que não voltado para as nações. Então, a civilização ocidental, para ele, né, é a mais nova das civilizações e está em seu período de decadência. E, na perspectiva dele, ela morrerá logo e com ela morrerá também o cristianismo. Não somente ele, mas vários autores também ficam volta e meia falando que o cristianismo vai morrer e vai acabar sempre assim. Eles são obcecados com a ideia de fracasso do homem e esses pensadores como Spengler, né, não vê qualquer progresso na história. Por quê? Porque sempre ele está olhando pelo lado pessimista. Ainda que tenha avanço tecnológico, ainda que tenha avanço na questão das relações humanas, para ele sempre vai estar vendo da perspectiva pessimista. E aí eu coloquei aqui para exemplificar, fiz esse gráfico aqui, e eu coloquei o 7, né, pegando a ideia da perfeição, o número da perfeição na Bíblia. Suas interpretações podem ser simbolizadas por uma série de ciclos idênticos sobrepostos um ao outro, em que o tempo é cíclico. Ou seja, ele vai fazendo assim. A história ela vai indo. Então, o nascimento, o desenvolvimento, a adolescência, a decadência e morte, e vai.
e vai sempre assim. Então, para ele, a civilização e a história, ela é trabalhada dessa forma. Como disse Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Na filosofia otimista da história, aí já tem uma leitura diferente. A leitura pode ser simbolizada por esse gráfico, como eu coloquei aqui, uma espiral, de forma ascendente, de níveis crescentes, de uma espiral. A maioria dos intérpretes otimistas é humanista. Eles veem o homem como um fator principal e determinante da história, ou seja, um homem que controla a história. Em geral, aceita a evolução biológica e social e veem o tempo como linear. O tempo, então, é linear, mas como nós vimos no primeiro gráfico lá. Mas a história, ela vai, então, trabalhando aí com níveis crescentes de forma espiral. Então, vamos lá. O que eles colocam? O Toynbee, o filósofo contemporâneo da história, ilustra esse tipo de interpretação. O que ele fala? Ele concorda com Spengler acerca da importância de se estudar a história das civilizações. É claro, se você está trabalhando história, tem que estudar também sobre as civilizações. E talvez você está se perguntando, por que eu estou falando sobre história para a gente poder entrar sobre a esperança, sobre as perspectivas cristãs? Vocês vão entender daqui a pouco. Porém, ao contrário do que Spengler acreditava, para Toynbee, ele falava que toda civilização marcha para uma meta, a Terra como uma província do reino de Deus. Entendeu? Então a civilização está marchando para uma meta. E a Terra aqui é uma província, uma cidade do reino de Deus. Apesar de sua abordagem claramente espiritual da história, ele aceitava a crítica bíblica contemporânea e a teoria da evolução, a teoria darwinista, né? Outro otimista também é o George, vou colocar o Hegel, né? A gente sempre chama de Hegel. É o famoso filósofo alemão do século XIX que via a história como um desdobramento do espírito absoluto no desenvolvimento da liberdade humana. Então, para Hegel, quanto mais que a história ia desenvolvendo e o homem ia ter mais liberdade de pensamento e desenvolvimento também. O progresso ocorre, então, por um processo de sucessivas séries de contradições. Por isso que ele falava tese e antítese. Né? Eu lembro isso lá da aula, lá do seminário presbiteriano lá em Belo Horizonte, em 1999, né? O professor falando sobre tese, antítese, né? Que você cria uma tese, aí vem uma outra pessoa e vai criar uma antítese, ou uma antitese contra essa tese sua. Aí vem um outro, ele pega a sua tese, a antítese, e cria uma outra tese. E aí vai seguindo, né? Então, ele fala que ela vai ter nessa contradições até que elas se harmonizam, que é o absoluto, se manifesta plenamente na história. E o Marx, né, no século XIX, também pertence à escola otimista. Porque, lembra? Porque eles são humanistas, ou seja, eles creem no espírito humano. Apropriando-se da lógica de Hegel, ele rejeitou a interpretação que este fazia da realidade. Marx propôs que a matéria em movimento é a única realidade e que todas as instituições humanas, inclusive a religião, são determinadas pelos processos econômicos de produção. Ou seja, a pessoa, se a gente for olhar para essa perspectiva, nós criamos, né, a religião. O ser humano, ele cria a religião. Né? Eu lembro da escola lá, quando eu estava na escola de treinador Teotônio Vilela, a escola onde eu estudei da quinta série até terminar o curso de contabilidade. Lá era uma escola municipal, mas tinha o diretor como o padre Eulário. Né? Então lá era praticamente, vamos dizer assim, uma escola católica, porque a gente sempre estudava ali sobre a religião e sempre voltada para a religião católica. Eu lembro até hoje do Eusébio vindo e dando aula para a gente, falando do latim, a palavra religar. Né? Religião vem do latim religare, né? Quer dizer que o homem está sendo religado a Deus através de Cristo. Bom, só lembrei disso aqui. Então, mas voltando em Marx aqui, para ele, uma série de lutas de classe culminaria na vitória dos operários e no estabelecimento de uma sociedade sem classes. Observe-se aqui que Toynbee, Hegel e Marx enfatizam o poder do homem para redimir-se a si mesmo e ao mundo. Esse que é o enfoque, assim, que a gente viu, é o pessimista, o fracasso. A otimista, ela vai focar mais no sentido do espírito humano. Quer dizer que o ser humano consegue, então, mudar a sua própria história, mudar o mundo e transformar o mundo. Entendeu? Agora, como que funciona a filosofia otimista, pessimista da história? Antes de entrar nessa, eu queria só lembrar aqui
Quando nós criamos, antes de entrar nessa parte, quando nós criamos, por exemplo, uma cidade, um povoado criado, normalmente as pessoas se juntam ali e aí começa ali aquele povoado. As pessoas então começam, eles precisam de se organizar. Aí eles vão se organizando, criam os conselhos de classe, depois acaba crescendo, virando a cidade, se torna ali uma prefeitura. Mas sempre, se você observar cidades pequenas, principalmente em Minas Gerais, você tem uma pracinha, e atualmente estou morando em Tenente Portela, Rio Grande do Sul, aqui é bem parecido com isso. Você tem uma pracinha, muitas vezes uma avenida, né? Mas em Minas é ainda mais claro ainda. Você tem uma avenida, uma pracinha onde fica ali a Igreja Católica, e aí você vê naquela mesma rua, ou na frente da igreja, ou do lado da igreja, você vê a prefeitura. E bem próximo também você vê ali a delegacia de polícia. Normalmente é assim que funciona. Então, sempre quando o ser humano ele cria, né, uma cidade, ele então acaba criando também essa ideia de que ele acaba buscando a religião. E quanto mais assim é um povo, sendo um povo religioso, maior vai ser o investimento também naquela religião. Por exemplo, aqui no Sul é muito forte o luteranismo, né? Então você vê aqui a igreja luterana bem grande, né? Até em comparação com a igreja católica, a questão de templo e de propriedades também. Eu lembrei disso por causa do livro Icabod, é um bom livro, eu não coloquei aqui na palestra, mas é um bom livro para se ler, do Rubem Amorés, ele é um comunicador, e ele fala sobre isso, né? Icabod, quer dizer, foi-se a glória de Deus. Mas o livro é muito interessante, ele trabalha essa questão da religião e da criação da religião pelo ser humano. Agora, entrando nessa terceira filosofia, a filosofia otimista e pessimista da história. Esses historiadores concordam com a ênfase dos pessimistas no fracasso do homem não regenerado. O que é não regenerado? É aquele que não entregou a sua vida a Cristo e que não teve a sua transformação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, eles creem no fracasso do homem nesse sentido. Porém, à luz da revelação e da graça divina, são otimistas em relação ao futuro do homem. Então, através da graça divina, a gente fala aqui da graça comum e da graça específica, através de Cristo, a graça é presente. Os otimistas e pessimistas abordam a história como teístas bíblicos e procuram encontrar a glória de Deus no processo histórico. Então, esse livro, História do Cristianismo através dos séculos, o autor ele vai abordando dessa forma. É muito interessante esse livro. Então, aqui, ó, a história torna-se um processo de conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, no qual o homem não tem nenhuma esperança à parte da graça de Deus. Entendeu? Então, de certa forma, é um dualismo que ele coloca aqui, né? Mas aí vem interessante, a obra de Cristo na cruz é a garantia final da vitória certa do plano divino para o homem e para a terra quando Cristo retornar. Então, ele aqui, a filosofia otimista e pessimista da história, ele vai colocar Cristo no centro, entendeu? Ele vai, então, agora voltar-se para a questão do plano divino, que Deus planejou tudo. É nessa perspectiva. Então, olha, o livro A Cidade de Deus, uma defesa e uma exposição do cristianismo por Agostinho, né? Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ilustra bem essa interpretação. Embora muitos cristãos não concordem com a identificação do atual período da igreja com o milênio, né? Que aí tem a questão de milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, preterismo. Depois, se vocês quiserem, podem olhar no canal do pastor Josias Leão, que deu a palestra anterior, que ele gosta muito de falar sobre as questões das teorias do milênio. Ali vocês vão ter muitas informações também. A majestade da concepção agostiniana reside na sua atribuição da criação ao Deus soberano. A extensão ao escopo da filosofia da história, Agostinho, abrange toda a espécie humana, ao contrário de favorecer a nação germânica, entendeu? Como em Hegel, ou a classe operária, como em Marx. Agostinho sustenta o curso da história humana, tem seu centro aonde? Na cruz. Então a graça que flui dela opera na igreja cristã, o corpo invisível de Cristo. Quando a gente fala igreja cristã, corpo invisível, é independente de denominação, porque nessa perspectiva nós cremos, ou há uma crença, né, que mesmo em várias igrejas, tem pessoas que são membros de igreja, frequentam as igrejas, mas eles não são salvos, não são regenerados.
Porque Romanos 8 fala que o Espírito Santo de Deus, que habita no ser humano e que entregou sua vida a Deus, testifica com ele que ele é feito filho de Deus. Então, essa pessoa, ela é salva, mas, na verdade, na prática, quem sabe se ela é salva ou não é ela e Deus. Entendeu? Então, é o centro na cruz. A graça que flui dela opera na igreja cristã, é o corpo invisível de Cristo, e aí não entra denominação nem batista, nem presbiteriana, nem católica, nem assembleia, nem nada. É o corpo invisível de Cristo. Os cristãos com a força divina, que os fortalece, colocam-se lado a lado, como diz lá Paulo em 1 Coríntios 6, cooperadores, né? Cooperando com Deus, né? Lado a lado com Deus na luta contra o mal, até que a história alcance sua consumação no retorno de Cristo. O livro Deus e o Homem no Tempo é uma tentativa contemporânea de dar o enfoque cristão à história, também desse mesmo autor de cristianismo, né? Através dos séculos. E aí nós temos agora que nós já entramos agora, né, na parte onde nós começamos a ver uma perspectiva cristã. Nessa perspectiva, e a que eu creio também, assim, existe o ano chamado Ano Domini, né, o ano do Senhor. É onde Cristo divide a história. Então, você tem um AC antes de Cristo, você tem um DC depois de Cristo. E Ano Domini é ano do Senhor, entendeu? Que são os 33 anos da vida de Cristo. E aí tem algumas... se for olhar na questão de data, a gente até confunde muito. Mas o que eu quero colocar é a questão da divisão da história através de Cristo. Existe uma história antes de Cristo e a história depois de Cristo. Entendeu? Então, vamos passar aqui. Eu não vou entrar na questão de quantos anos tem a Terra, porque não é o foco aqui. Aí agora nós entramos nessa parte agora que nós falamos na cosmovisão cristã, que seria a perspectiva. Perspectiva é a visão, né? Aquilo que você está enxergando assim, adiante. E cosmovisão é a visão de mundo. Então, qual que é a cosmovisão cristã? Abraham Kuyper, ele é um dos pais desse movimento, da cosmovisão cristã, ele fala assim: onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente, no mundo da arte, ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Ou seja, Deus está vendo, como diz no Salmo 139, que Davi fala, se ele sobe aos céus, lá está. Você vai no mais profundo abismo, lá Deus está também. Se ele vai, pega as asas da alvorada, ele voa mais alto, lá também está Deus. E ele fala que para Deus tanto a escuridão como a luz são a mesma coisa, porque para Deus, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre o mundo, sobre tudo e sobre todos. Lá em Jó mostra que quando o diabo vem acusar sobre Jó, ele vem e se prostra diante de Deus, porque Deus é o soberano sobre tudo e sobre todos. Então, seja onde for, constantemente diante da face de Deus, está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus, e acima de tudo deve ter como alvo a glória de Deus. Ou seja, tudo que se faz é para a glória de Deus. Se vivemos ou morremos, é para a glória de Deus. Então, eu queria mostrar para vocês que há uma esperança, há um futuro, na perspectiva cristã, da espiritualidade cristã, há uma esperança, há um futuro, ainda que sejamos passando por essa pandemia. O mundo já passou por grandes pandemias, já, não só pandemias, mas epidemias. O nosso Brasil já passou por grandes epidemias, né, de tantas doenças. E aqui nesse texto, Jeremias 29:11, Deus usa Jeremias para poder falar como profeta, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É interessante aqui agora, porque ele já, no Antigo Testamento, Deus já mostra sobre essa questão da esperança e do futuro. Se continuarmos lendo o texto, ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. E aí vem um detalhe: quando a gente busca Deus de todo o coração, vem o que eu já até falei isso em outra palestra, mas quero frisar: entusiasmo, que quer dizer em Theos, ou seja, em Deus. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus.
Mas quando nós falamos Deus, muitas pessoas falam assim, eu creio em Deus. E praticamente as religiões, né, monoteísta que a gente coloca, né, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, creem em Deus. Só que agora existe uma divisão, porque nós, agora como cristãos, na espiritualidade cristã, nosso foco agora é em Jesus Cristo. E é o que nós vemos aqui. Nós podemos estar em Deus, mas através de Jesus Cristo, porque ele é mediação, ele é o mediador. Então, olha só. E nessa parte nós vemos aqui também a questão do Deus da esperança. O apóstolo Paulo, que é um grande teólogo, né, que escreveu várias cartas, e boa parte da teologia cristã é baseada nas cartas, nos escritos de Paulo, ou do apóstolo Paulo, ou do teólogo Paulo. Ele não era qualquer pessoa, ele é uma pessoa muito estudada, assim como Moisés, né, que aprendeu das artes do Egito, aprendeu da ciência do Egito. Paulo também aprendeu aos pés de Gamaliel, aprendeu sobre a cultura grega. Então ele tinha um conhecimento, ele não era uma pessoa como, no caso, Pedro, que era um pescador, mas lembrando que os judeus, principalmente naquela época também, eles tinham muito estudo. No que sentido? Eles estudavam os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, entendeu? Eles tinham que gravar isso, estudavam os profetas, os comentários do profeta, mesmo nas cidades pobres, era ensinado, entendeu? Então, assim, quando Paulo fala, ele fala assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder de quem? Do Espírito Santo de Deus, Romanos 15, 3. Essa área é a versão atualizada. Agora, na NVT, eu esqueci de colocar a NVT aqui, mas saiba que essa versão é NVT. Que Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então agora, Paulo está colocando que Deus é o Deus da esperança. E ainda essa versão NVT, ela deixa mais claro que ele não é só o Deus da esperança, mas ele é a fonte da esperança. E ele então agora, quando nós confiamos nele, ele nos faz transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, olha que maravilha isso aí. Vocês estão percebendo que agora o foco não é o homem, mas o foco agora é o que nós vamos ver. O foco é em Deus. Mas não é somente em Deus, mas no Filho de Deus. E aí nós temos que Jesus é a viva esperança. Porque quando nós fazemos teologia, nós não usamos um texto ou outro, nós pegamos vários textos e ali então fazemos um estudo comparativo e aí você cria a teologia. E a teologia nasce também do relacionamento desses homens com Deus, das mulheres que estiveram com Deus, e o nosso também. Assim nós vamos compreendendo, e os nossos olhos vão se abrindo, onde nós vamos compreendendo que em Jesus é a viva esperança. 1 Pedro 3 a 4, na nova versão transformadora, diz assim, todo louvor seja a Deus. Lembra que eu falei antes da glória de Deus também? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, ou seja, não é que a pessoa vai voltar ao ventre da mãe e vai nascer normalmente, de novo, de parto normal, cesárea, não. Ele agora nasceu de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, ele ressuscitou. Então, através da ressurreição de Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Ele ressuscitou de onde? Dentre os mortos. E o texto fala, agora temos uma viva esperança. E uma herança imperecível, ou seja, que não se acaba, pura, imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Então a esperança, ela é viva, mas ela é viva em quem? Em Deus, através de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós trabalhamos a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, olha que interessante quando nós entendemos a perspectiva, nessa perspectiva cristã. Porque na perspectiva cristã, se a pessoa é curada de qualquer doença, até mesmo SARS-CoV-2, ela dará glória a Deus. Aleluia, eu fui curado, como diz em 1 Coríntios 10:31, fazer tudo para a glória de Deus. Mas se a pessoa vier a falecer, ela morrerá em Cristo e encontrará com Deus na glória, com Jesus na glória. E lá então ela verá a glória de Deus. Ou seja, se ela for curada,
na perspectiva da esperança, da nossa esperança cristã, nós daremos glória a Deus. Mas se nós não formos curados, nós veremos a glória de Deus. Gente, isso eu não quero dizer que nós não choramos as perdas, como eu já falei sobre a questão do luto na outra conferência. Ao contrário, nós choramos quando nós perdemos alguém, nós sofremos quando alguém está doente, nós sofremos quando vemos colegas nossos, né? Como eu estou com um amigo meu agora nesse momento, entubado lá em Santa Cruz da Serra, na Bolívia, e a vontade de estar lá lutando pela vida dele, e a gente que pode fazer? Orar. Orar e clamar: Deus, salva o meu amigo, salva o William, Senhor. É isso. Porque a nossa expectativa também está em Deus. E se for curado, glória a Deus. Se não for curado, verá a glória de Deus. Então, na perspectiva cristã da espiritualidade, ou na perspectiva da espiritualidade cristã do futuro, a esperança não se limita a esta vida, mas está focada nos céus. Não é numa vida que ela vai e que a pessoa morre, ela nasce de novo, e ela vai, cresce, e vai, depois morre, nasce de novo. Não, na perspectiva cristã, nós cremos que nós temos somente uma vida. E essa vida, então, ela vai comunar agora ou na morte eterna, longe de Deus, ou na vida eterna ao lado de Deus. Mas como que é feito isso? Ela é focada nos céus, na glória com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque se nós ficarmos assim, nós vamos ficar depressivos, ficar angustiados, ansiosos, tristes, porque a vida é muito curta. Nós temos tantos sonhos, nós podemos estar na presença de Deus. E aquele que ele está falando aqui, no caso daqueles que tinham entregue o seu coração a Cristo. E agora estavam vivendo em novidade de vida, não por eles, não pela ação deles, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus veio morar no coração deles. E é confuso, às vezes, para quem não conhece a Bíblia, mas olha, o que Paulo continua falando? Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, né? Eu lembrei que a gente brincava, desculpa, mas eu tenho que fazer essa brincadeira, né? Funerária, como é que era? Jardim eterno. Há 30 anos plantando homens no solo, né? Então, você vai gravar isso fácil, né? Lembra da funerária Jardim Eterno? Há 30 anos plantando homens no solo. Então, quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, ou seja, em deterioro. Ele vai, os bichos vêm e comem, né? Assim, né? A terra vem e come o corpo. A pessoa, por exemplo, que é queimada, ela morre carbonizada, é entregue no mar. Tantas formas de morrer, não é? Então, o nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Assim como Jesus ressuscitou, e até os apóstolos não conseguiam perceber por causa da glória dele. E ele foi levado aos céus, nós também ressuscitaremos em glória. Então é enterrado em fraqueza, mas estará em força. O apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 e 43. Na nova versão transformadora você pode ler. Ou em qualquer outra Bíblia também você pode ver esse versículo. É interessante, a nossa perspectiva, na perspectiva cristã, da espiritualidade cristã, ela não se limita aqui à vida, mas ela continua no futuro, e no futuro eterno ao lado de Cristo. Então, ainda que eu fiquei imaginando quando eu estava lendo e relendo esse texto sobre a fraqueza e sobre a força, essa doença que está aí, e que nós estamos trabalhando agora, o novo mundo pós-pandemia, quando nós começamos a entender que na espiritualidade cristã vai muito além do que nós estamos vendo, nós então agora começamos a ver a glória de Deus, e nós começamos agora a focar mais no céu. Aquele que de fato entregou sua vida a Cristo, nesses momentos, está mais buscando a Deus, não por medo, mas porque ama o Senhor também. E às vezes também por medo, porque ainda que a pessoa queira contar com Cristo, ninguém quer morrer. Nós queremos estar perto das pessoas que nós amamos. É uma contradição muito interessante isso, ou parece uma contradição, mas é um paradoxo, e é uma questão de amor muito grande pelo Senhor, e nós temos amor pelas famílias, por isso que nós choramos também, pelos nossos familiares. E eu achei interessante uma recomendação
que falou, olha, chega de convidar, de dizermos Covid-19. É hora de começar a abençoar. O convida 20. Falar, convida 20. Abençoar. Afinal, o ano 2019 já passou, estamos em novo ano, 2020, que será abençoado sem maldições, sem nenhuma das maldições de 2019. Esse vírus começou lá. Muita gente fala, nossa, que ano ruim, mas na verdade começou no finalzinho do ano passado, né? Ou pelo menos foi descoberto, a gente não sabe se já estava aí antes. Então, olha, que Deus regue as bênçãos e as curas necessárias para esse ano, sabendo que há esperança em Deus. Aqui algumas referências, eu usei mais outros livros, mas eu coloquei só esses aí. E aqui estão os meus contatos também, né, das redes sociais, até contato de WhatsApp. Se você quiser tirar alguma dúvida, esclarecer algum ponto, pode entrar em contato. Se eu não souber, nós vamos aprender juntos também. E agradeço muito ao Unilogos, ao Dr. Gabriel, pelo investimento em minha vida e na vida de todos que estão participando desse grande congresso, dessa grande conferência. E um grande abraço a todos. E aqui eu encerro, então, a minha transmissão ou a minha palestra. Um grande abraço a todos.